Olá, tudo ótimo com você? Desejo que sim. Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Eu quero te convidar a pegar a sua Bíblia, porque nós vamos usá-la daqui a pouco. Mas antes, eu quero te fazer uma pergunta. Você acha que seguir a Deus é um sacrifício? Você tem medo de mudar a sua vida? Pare e pensa. O que tem chegado aos seus ouvidos a respeito de Deus? Quais são os conceitos que você tem a respeito desse Deus? Eu fugia de Deus porque eu entendia que servi-lo, abrir o meu coração para Ele, deixar com que Ele tomasse conta da minha vida, ia ser um grande sacrifício e eu não estava disposta a abrir mão do meu estilo de vida. Mas através do estudo da Bíblia, eu comecei a entender quem é esse Deus maravilhoso, esse Deus lindo. Você sabia que na Bíblia conta uma história de um empoderamento feminino? Sim, o empoderamento feminino não através de uma única mulher, mas sim de 5 mulheres, 5 irmãs. Então agora pega a sua Bíblia, abre ela no livro de Números, no capítulo 26, e nós vamos juntinhas para essa história fantástica. Depois dessa praga, disse o Senhor a Moisés e a Eleazar, filho de Arão, o sacerdote: fazei o recenseamento de toda a comunidade dos filhos de Israel, da idade de 20 anos para cima, conforme suas famílias, todos os aptos para a guerra de Israel. No versículo 4. Contai o povo da idade de 20 anos para cima, como o Senhor ordenara a Moisés. Estes foram os filhos de Israel que saíram do Egito. Aí do versículo 5 até o versículo 28, ele narra a contagem segundo a descendência de cada nome. Quando chega no versículo 28, fala da descendência dos filhos de José, que eram Efraim e Manassés. Dessa descendência, chega-se aqui no versículo 33 a Zelofiade. Vamos ler? Zelofiade, filho de Efer, porém não teve filhos, mas apenas filhas, cujos nomes foram Mala, Noa, Ogla, Milca e Tirza. Foram estes os descendentes de Manassés, os quais formaram um total de 52.700 recenseados. Pulemos para o versículo 52. Disse o Senhor a Moisés: a estes a terra será repartida em herança, segundo o recenseamento. No capítulo 27. Vieram então os filhos de Zelofiade, filho de Efer, filho de Gileade, filho de Maquir, filho de Manassés, entre as famílias de Manassés, filho de José. São estes os nomes de suas filhas: Mala, Noa, Ogla, Milca e Tirza. Elas se puseram diante de Moisés, diante de Eleazar, o sacerdote, diante dos líderes e de toda a comunidade, à entrada da tenda da congregação, e disseram: nosso pai morreu no deserto e não estava entre os seguidores de Coré, que se rebelaram contra o Senhor, mas morreu no seu próprio pecado e não teve filhos. Por que seria arriscado o nome de nosso pai do meio de sua família, por não ter tido filhos? Dá-nos propriedade entre os irmãos de nosso pai. Moisés levou a causa deles perante o Senhor, e o Senhor disse a Moisés: as filhas de Zelofiade falam retamente. Certamente lhes dará propriedade como herança entre os irmãos de seu pai, e a herança de seu pai farás passar a elas. Dirá aos filhos de Israel: quando alguém morrer e não tiver filhos, transmitirei a herança às suas filhas. Que história tremenda! Eu não sei quanto a vocês, mas eu fico maravilhada de entender como Deus ele foi cuidadoso em tratar desse assunto. E eu quero dividir com vocês essa história em 2 reflexões. Primeiro, vamos pensar no empoderamento dessas meninas. Que meninas ousadas, que meninas empoderadas. E olha que naquele tempo era muito diferente dos dias de hoje, porque naquele tempo as mulheres não tinham liberdade de ir e vir. As mulheres, se elas não tivessem um pai ou um marido, praticamente elas não valiam nada para a sociedade. Mas isso aos olhos da humanidade, não aos olhos de Deus. Eu fico imaginando essas meninas reunidas, conversando entre elas, né? E elas trocando assim ideias de como elas fariam para chegar até Moisés, como elas falariam, né? E a Bíblia narra exatamente como aconteceu. Coisa mais linda, vocês veem que elas chegaram com empoderamento e em nenhum momento elas quiseram corromper os princípios de Deus. Ela apenas estava pedindo para que refletissem sobre aquilo.
né? Porque não era justo. Por que que elas teriam que ser penalizadas pelo fato de ser mulheres? Gente, era algo que já estava determinado que fosse feito daquela forma. E a partir do momento que aquelas mulheres se apresentaram a Moisés, olha que tremendo isso, tudo mudou. Vamos refletir nessa segunda parte. Elas foram conversar com quem? Moisés? Moisés era o homem que representava Deus na terra. Então elas tinham que falar com ele porque ele era a autoridade máxima, né? Ele podia ter se inflado da autoridade de Deus, ele poderia ter olhado aquelas meninas e falado: o que vocês estão fazendo? Vão embora para suas casas, eu não vou falar nada, porque o que vocês estão querendo com isso já está determinado que vai ser assim, vocês não podem mudar. Mas o pedido daquelas meninas foi de uma forma tão especial. Eu imagino que a forma com que elas se apresentaram a Moisés foi determinante para que Moisés parasse um momento e ele refletisse naquilo que estava sendo reivindicado. E ele ficou confuso em determinado momento porque ele não sabia o que falar. Com certeza ele ficou surpreendido porque ele não esperava uma atitude como essa vinda de 5 mulheres, né? Eu imagino naqueles tempos, a gente fecha os olhos e tenta imaginar, né? Naquele tempo, como seria uma situação como essa. Porque era uma situação totalmente incomum para aquele tempo, né? E Moisés, não sabendo o que fazer, ele não usa da sua autoridade e poder que Deus tinha dado a ele, mas ele usa de humildade, compaixão e sabedoria. Ele entra na tenda da congregação, ele ora ao Senhor, busca a resposta e o Senhor responde. Gente, é tremendo a gente saber que naquele tempo, no Velho Testamento, narra uma história tão linda, demonstrando tanta compaixão do nosso Deus. É fantástico a gente saber, né? Que Deus se compadeceu dessas meninas. Deus não só deu a elas o que era de direito, aquilo que elas estavam reivindicando, mas Ele também mudou a sorte dos próximos descendentes. Porque aqui no versículo 8, né, quando Ele falou para Moisés: dirás aos filhos de Israel, quando alguém morrer e não tiver filho homem, transmitireis a sua herança à filha. Ou seja, não importa se não tem homem na família, que a mulher seja beneficiada, porque é direito dela. Gente, isso é fantástico. Como vocês sabem, essa Bíblia, Mulher, Tu Estás Livre, eu tenho compartilhado bastante dela nas minhas redes sociais, em alguns vídeos aqui do canal também. Desse homem de Deus, que eu tô assim, completamente apaixonada pelo ministério dele, o T.D. Jakes. Essa Bíblia, ela traz assim sempre um texto de reflexão. Então eu quero que você pegue essas palavras e use aí para sua vida, se de repente esse for o seu caso. Seu pai deixou para você uma possessão. O pai deseja liberar a filha abatida a bênção a qual ela tem direito. Veja em última análise, a vontade do pai é a que conta. Portanto, quando as filhas de Zelofiade tiveram um problema com herança, Moisés perguntou ao Senhor o que deveria fazer. Esse foi o primeiro caso de discriminação sexual mencionado nas Escrituras. O Tribunal Celestial decidiu em favor de algumas mulheres que souberam reivindicar a propriedade paterna. Se você contar com o favor do Pai, ninguém a poderá impedir de ser abençoada. Não perca tempo nem energia lutando com a oposição. Se Deus é por você, quem será contra você? Romanos 8, 31. Lembre-se daquele que é por você. Sua fé será fortalecida por meio de conflitos e lutas. Talvez haja algumas coisas reservadas para você. Não se intimide, vá atrás delas. Talvez você seja uma mãe solteira ou divorciada. Talvez não tenha um filho para sustentar. Talvez seu marido tenha morrido há muito tempo. No entanto, a sua bênção não gira em torno de um homem, ou dos homens em geral, no qual diz respeito a este assunto. Pela graça e pelo poder de Deus, você ainda poderá receber a herança. Por que, como filha de Deus, não vai atrás do que o Pai legou a você? Ele morreu em seu favor e deseja que você receba a sua herança. Eu a encorajo como um pai encorajaria sua filha. Saia em busca de tudo que a vida tem a te oferecer. Tome uma fatia grande da vida. Saboreie cada mordida. Seu pai deixou como herança muitas coisas boas para você. Se você tem andado por aí com o espírito apático e o coração abatido, estou falando diretamente com você. Se tem vivido em estado de depressão que vem roubando anos preciosos nos quais você deveria estar prosperando e buscando seu destino, ouça este conselho.
Não desperdice nem mais um dia se lamentando, deixando passar as misericórdias de Deus, perdendo a oportunidade de alcançar e receber. Levante-se e comece a agir. Talvez seja necessário uma ação mais elaborada. Talvez seja necessário empurrar ou afastar algumas coisas, mas vale a pena lutar pela vida. Tire agora mesmo aqueles sapatos surrados e aquele vestido de usar em casa, arranque os bobs do cabelo, dê-se ao luxo de tomar um banho quente e demorado e passe uma colônia suave no seu corpo. Para ter, basta querer. Seu pai deixou para você uma possessão. Aleluia! Glória a Deus! Eu espero que essa história toque o seu coração em nome de Jesus, assim como tocou o meu, ok? Se você acha que tem uma amiga que precisa conhecer essa história bíblica, compartilhe esse vídeo com ela, eu tenho certeza que vai ser uma bênção. Se você ainda não é inscrita nesse canal, se inscreva, ativa os sininhos para receber as notificações toda vez que eu postar um novo vídeo. Um grande beijo, que Deus te abençoe e até a próxima. Tchau, tchau!